Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade concedida a nós. Louvamos a Deus por sua vida, imensamente gratos a Deus por sua dedicação, por seu empenho em estudar juntamente comigo a palavra do Senhor. Nós ainda estamos estudando a segunda carta de Pedro, capítulo 1, e hoje dando uma panorâmica a respeito do versículo 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como nós temos mencionado, conhecer a Cristo, entender o ser de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse conhecimento nos fornece recursos, riquezas preciosas para que nós possamos vencer as corrupções e as paixões mundanas desta geração, desse século no qual nós vivemos. Pedro nos ensina que as riquezas e os recursos que temos em Cristo Jesus são suficientes. Porque, no entendimento de Pedro, Deus nos concedeu tudo quanto nós necessitamos. Tudo quanto você necessita, você precisa. As Escrituras, as promessas de Deus foram nos dadas em Cristo Jesus com grandes recursos, ou como o maior recurso e único recurso, para que nós possamos crescer nesse conhecimento, nesse aprendizado e assim chegar a essa vida eterna e essa piedade nesse presente século. Nós precisamos entender que conhecer a Deus, conhecer a Cristo, nós então obtemos a vida eterna em Cristo Jesus. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo nos conduzirá a uma vida de piedade nessa geração, para que possamos renegar, abandonar toda a corrupção dessa geração, desse mundo no qual nós vivemos. Então, a ênfase de Pedro é: os recursos de Deus em Cristo são plenamente suficientes para nós. Nós precisamos focar isso. Olha, tudo quanto eu preciso, tudo quanto você precisa para, de fato, desfrutar dessa vida eterna e desenvolver, crescer em uma vida de piedade, uma vida piedosa, como Pedro menciona aqui, nos tornar coparticipantes da natureza divina em Cristo, Deus providenciou, Deus promoveu todos esses recursos na pessoa de Cristo. Vejam bem, o versículo 2 dessa primeira carta, da segunda carta, no primeiro capítulo, Pedro afirma o seu desejo, o seu anseio de que a graça e a paz sejam multiplicadas em nós por meio do conhecimento de Deus como o Senhor e o conhecimento de Cristo como nosso Salvador. O versículo 3 explica os recursos que trazem a graça e a multiplicação dessa paz. Então o versículo 3 vai dizer que ele aponta isso para aquele que nos chamou segundo a sua virtude e glória, segundo a sua majestade e glória, ou seja, toda essa suficiência, ela está na pessoa de Cristo, na virtude de Cristo, na própria glória de Cristo. Então o versículo 3 explica que a graça e a paz que serão multiplicadas em nós por meio do conhecimento de Cristo, nos fornece então todos os recursos para que nós venhamos desfrutar desse momento, nesse presente século, de uma vida eterna. A vida eterna, ela não é só para os céus ou a glória futura. Nós já desfrutamos de uma vida eterna nesse presente século, embora nós a desfrutaremos em sua plenitude na volta de Cristo, quando adentrarmos
os céus, o novo céus e a nova terra. Contudo, o grande desafio também é desenvolver, é crescer nessa vida de piedade. Quando o versículo 4 diz que todas as coisas, todas as suas preciosas e muito grandes promessas nos foram doadas pelo próprio Deus. O próprio Deus, em Cristo Jesus, nos fornece todos os recursos. Esse talvez seja o difícil entendimento para muitos cristãos de chegar a essa plenitude de conhecimento da suficiência da pessoa de Cristo. Chegar à maturidade de entender que Cristo é plenamente suficiente em todas as coisas, em todos os recursos, em todos os meios, para promover em mim e para promover em você essa vida de piedade, nos tornar coparticipantes da sua natureza divina. E Pedro nos conduzirá nessa carta mostrando como que em Cristo nós temos esses recursos, como que em Cristo nós temos que crescer, como que em Cristo a cada dia nós devemos demonstrar maior piedade, maior comprometimento com a glória dele, com a excelência dele, maior comprometimento com a sua palavra, maior comprometimento com a sua obra. Vejam que quando fala dessas virtudes, ele está falando, se referindo a essa glória, a essa natureza divina da pessoa de Cristo, das quais nós cresceremos nela. À medida que nós crescemos de glória em glória, nós nos parecemos mais com Cristo, e quanto mais nós nos parecemos com Cristo, maior e com mais intensidade será a nossa vida de piedade nessa geração pervertida, nessa geração corrupta. Vejam bem, o objetivo de tudo isso é que a nossa vida, as nossas ações, a nossa conduta, a nossa ética possam dar evidências da glória desse Deus. Então, não é simplesmente desfrutar de vida eterna, mas o desfrutar da vida eterna deve de fato impactar o meu coração e o seu coração, a sua mente e a minha mente, de modo a nos conduzir em uma vida onde o padrão, onde a postura, onde a conduta, onde a ética é uma plenitude da exibição da glória de Deus. O mundo precisa olhar para essa vida de piedade, onde nós não nos misturamos com as corrupções do mundo, onde nós somos distinguidos dessa corrupção, dessa geração mundana, e nós possamos então exibir uma vida de piedade no nosso falar, no nosso pensar, no nosso relacionamento um com o outro, na nossa conduta profissional, na nossa conduta familiar, ou seja, em todas as áreas. A vida de piedade, ela deve crescer, ela deve desenvolver. E é por elas que nós nos tornamos coparticipantes dessa natureza divina, livrando de toda essa corrupção. Então vejam bem, o grande desafio é esse. Deus nos doou todos os recursos, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que nós nos tornemos coparticipantes da glória, coparticipantes da divindade de Cristo, dessa natureza divina. Ou seja, depois de tanto tempo conhecendo a Cristo, depois de tanto tempo conhecendo esse Deus e crescendo nesse conhecimento, é preciso que cada um de nós dê evidências de que nós nos parecemos com Cristo. Não é? Nós não nos tornamos divinos, nós não tornamos uma natureza divina e deixamos de ser humano. Não. É que, mesmo sendo humanos, à medida que crescemos no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, por meio de todos esses recursos provenientes da pessoa de Cristo, da suficiência de Cristo, nós, a cada dia, temos que nos tornar semelhantes a Ele, nos parecer mais com Ele, ou seja, desenvolver essa vida eterna na piedade prática, numa piedade de conduta diária, em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Todas as áreas da nossa vida, elas devem refletir, elas devem expressar essa divindade, essa vida piedosa, essa vida comprometida com esse Cristo. E nós detalharemos mais isso no próximo vídeo, trabalhando os textos, trabalhando os pormenores, tentando entender
a aplicação de cada palavra nesses versículos e buscando então esse conhecimento, essa estruturação. As riquezas e os recursos que temos em Cristo são plenamente suficientes para nos dar a garantia de vida eterna e para fazer de nós homens, mulheres, crianças, jovens e adultos piedosos que se tornam coparticipantes dessa divindade de Cristo, honrando o nome de Cristo, glorificando o nome de Cristo e exaltando o nome de Cristo. Deus nos abençoe, Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele nos habilite a cada vez mais, por meio desses recursos, por meio dessas promessas, por meio de todo o conhecimento que Ele nos fornecerá em Cristo, para que venhamos ser aqueles que exibem a glória do Senhor Deus. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus os abençoe. Até mais.